Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Mais um domingo estudando a Palavra de Deus, aprendendo com as Escrituras para vivermos uma vida melhor. Esse é o nosso propósito aqui, estudarmos a Palavra de Deus e fazermos esta palavra viva na nossa vida. Por isso, antes de qualquer coisa, vamos agradecer ao Senhor e pedir a orientação dele. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra. Nós te agradecemos pela tecnologia, te agradecemos pela ciência, porque tudo, Senhor, vem de ti. E é o Senhor que nos dá, como seres humanos, inteligência suficiente para, apesar das dificuldades de uma pandemia em que não podemos estar juntos estudando a tua palavra, à distância, nós podemos também elevar o nosso pensamento a ti e aprender da tua palavra. E nesse sentido, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe, toca e fala ao nosso coração para estarmos receptivos à tua palavra. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, mais um domingo com Cristo. Hoje já é domingo 24 de outubro. Veja só como o tempo vai passando e como nós não deixamos de nos encontrar e estudar a palavra de Deus. Você sabe que nós estamos dedicando um tempo a estudar as mulheres discípulas na Bíblia. Pouco se fala de mulheres, mas esse é um estudo bem interessante, serve para mulheres e homens, evidentemente. E queria, primeiro de tudo, pedir que você, que já está com a sua Bíblia na mão, porque essa é uma escola bíblica dominical, você abrisse a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E nessa segunda carta, capítulo 3, verso 16. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Se você está com alguma dificuldade de encontrar, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e aí chegamos a Timóteo, primeira carta, segunda carta. Já encontrou? Capítulo 3, verso 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Essa é a nossa inspiração de hoje, que a palavra que nós vamos estudar, que é a palavra bíblica, ela sirva de inspiração para a nossa vida. Não adianta nós lermos a Bíblia e não aplicarmos esta palavra na nossa vida. E é por isso que nós estamos, então, estudando essas mulheres que foram discípulas e às vezes nós nem prestamos muita atenção em quem elas são e como elas viveram e o que fizeram, e isso tudo vai nos ajudar, porque toda palavra que está na Bíblia é inspirada por Deus e ela serve para o nosso ensino. No início de outubro, primeiro domingo de outubro, na Igreja Presbiteriana de Botafogo, nós tivemos um sermão muito bonito do reverendo Miguel Marques Rodrigues. Estava baseada no livro de Mateus, capítulo 12, versos de 9 a 14, e depois ele foi além para os versos 15 a 21. Se você não ouviu esse sermão, ele está disponível no YouTube da nossa igreja. Você
pode ir a ele, porque é bastante interessante. O que nós podemos extrair para a nossa lição hoje desse sermão? É que Jesus curou num sábado. E sábado para os judeus era um dia de descanso. Deus, depois de completar a sua obra, descansou no sábado. Esse era um mandamento, que o homem tampouco fizesse qualquer obra no sábado. E Jesus curou enfermos no sábado. E isso, para os fariseus, para aqueles que se apegavam muito a um mandamento de Deus que não era visto como um ponto de reflexão, mas uma ordem rígida que não podia ser desrespeitada em nenhum momento. Então, esses fariseus achavam que Jesus não poderia curar no sábado. E o reverendo Miguel, no seu sermão, ele nos alertou e falou que às vezes a gente está muito arraigado com conceitos e com preceitos que às vezes nós nos esquecemos da razão desse preceito, da razão desse conceito. E foi justamente o que Jesus quis fazer com aqueles discípulos e com aquela audiência, com as pessoas que estavam ao redor. Mostrar que a palavra de Deus, ela tem sentido e ela precisa ter sentido na nossa vida. Quando nós aceitamos o Evangelho, nós não devemos ficar presos a dogmas que às vezes nos afastam do verdadeiro sentido da religião, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus curou um homem no sábado, o que ele estava fazendo era amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Para o bem não há limitação. Para o bem não pode haver dia santo, porque no dia santificado ao Senhor, esse é o dia que melhor se fará o bem e a boa obra. Então, essa palavra do reverendo Miguel, ela serve muito de inspiração para o nosso olhar sobre as mulheres que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque na sociedade, a mulher, especialmente naquela época, nós já falamos sobre isso outras vezes, a mulher tinha uma posição definida. O homem era o cabeça do casal, mas era também aquele que saía para trabalhar e era também aquele que trazia provimento para casa. E as mulheres, o que restava? Ter filhos e, eventualmente, cuidar da casa. Era assim que as mulheres eram vistas. Mas Jesus, ele quebra estruturas, ele quebra padrões, ele age de uma forma diferente. Ele curou no sábado. Ele falou com mulheres, que era uma coisa que não podia acontecer naquela época. Até hoje, nós nos surpreendemos com países que mantêm essas tradições ancestrais de que as mulheres não têm voz, as mulheres não têm palavra, as mulheres não podem ser vistas em público. Há países em que as mulheres usam burcas, que são paramentos para que elas não sejam vistas, eventualmente para não serem cobiçadas, eventualmente para que os homens não pequem. Então, olha como a estrutura religiosa pode muitas vezes afetar uma forma de vida que não é aquela que Deus quer para nós. Ele quer corações puros, corações tementes a Deus, de homens e mulheres. E foi por isso que Jesus se relacionou com vários tipos de mulheres. Ele falou com prostitutas, ele tirou demônios, ele expeliu demônios de Maria Madalena,
que teve 7 demônios expulsos do seu corpo, só a misericórdia de Deus. Jesus foi capaz de perceber como uma mulher que sofria de uma hemorragia grande há anos o tivesse tocado e dele tivesse saído poder, e era uma mulher que conseguiu retirar de Cristo poder para a cura, para a sua própria salvação. Então, quando Jesus abala e mexe nas nossas escrituras, ele nos faz parar para pensar e faz parar para sentir o sentido de cada uma das vidas, de cada um dos indivíduos. Ele não fez diferença. Jesus tratou com servos, ele tratou com gentios, ele tratou com judeus, e ele tratou com mulheres, e ele tratou com crianças que também eram relegadas a um plano inferior. Mas Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, Jesus, esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz, ele nos mostra isso. E é por isso que quando nós começamos, nós fomos lá em Timóteo para ler o que Paulo falou sobre as Escrituras, que elas eram inspiradas por Deus e servem para a nossa educação. Então, nesse sentido, é que agora nós vamos ensinar ou estudar. Quem sou eu para ensinar? Eu estou aprendendo, assim como você também, estamos todos aprendendo com a nossa regra de fé e de prática, que era a Bíblia. Então, vamos lá no livro de Atos e vamos conhecer essa mulher que se chama Priscila. Vamos a ela. Atos 18, versos 1 e 2. Nós estamos estudando ao longo dos anos, desse período, temos visto muito o livro dos Atos, porque é justamente aí que nós encontramos um grande número de mulheres discípulas que se apresentam e estão, às vezes, com alguma menção especial, elas estão colocadas aqui na Bíblia. Então vamos lá. Atos, capítulo 18, Paulo em Corinto. Esse é o título da nossa leitura. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então, vamos entender aqui uma coisa. Áquila era natural do Ponto, mas estava em Roma. A Itália significava o centro do poder e era Roma de que se está falando. E ele era casado e a sua mulher se chamava Priscila. Aqui a narrativa segue muito a estrutura familiar que indicava que o marido sempre tinha prevalência sobre a mulher. Então sempre se falava o nome do marido para depois se referir à mulher ou nem se referir a ela, porque o importante era a figura do cabeça do casal, Áquila, no caso. Mas eles vinham de Roma. E por que é que eles saíram de Roma? Porque houve um decreto de Cláudio decretando que todos os judeus se retirassem de Roma. O que aconteceu? Historicamente, existe uma revolta aí de judeus. Os historiadores acreditam que os cristãos
que eram originariamente judeus, tinham tido algum tipo de choque ou de reação entre eles, mas que afetou a cidade. Então, o imperador Cláudio determina que todos os judeus abandonem Roma. Você já imaginou ter que abandonar o seu país? Nesses dias que nós vivemos atualmente, nós vemos muitos movimentos migratórios. Sempre me aperta o coração ver pessoas que precisam sair do seu lugar de origem, por fome, por falta de água, por perseguição política, por perseguição religiosa. É sempre um abalo, é sempre uma dificuldade você ter que sair do seu lugar para procurar uma outra casa, uma outra vida, outros amigos, outra estrutura, outros trabalhos. E assim é que Áquila e Priscila saem de Roma. Aquele era o lugar deles, mas eles saem e em Corinto, Paulo os encontra. Paulo encontra o casal em Corinto. A partir daí, nós devemos, assim, prestar atenção nessa primeira lição. Às vezes, nós somos mandados para lugares que nós não queremos ir, mas nós temos que confiar que existe um plano de Deus para a nossa vida. E se nós confiamos em Deus, nós sabemos que nesse plano, tudo que nos acontece tem um propósito determinado, ainda que eu não saiba, ainda que você não saiba. Isso serve para as nossas dores, para as nossas doenças, para os nossos sacrifícios, para a perda do emprego. Sempre haverá, na perspectiva divina, uma razão para isso. Para nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Às vezes, para a nossa queda, para que nós possamos nos dar conta de que nós sozinhos somos muito pouco. Sem Deus, nós nada conseguimos. Às vezes, uma mudança dessas serve para nos aproximar de Deus, porque nós não chegamos a Deus muito mais pela dor do que pela alegria. Mas, enfim, depois dessa apresentação, nós vamos ler o nome desse casal em várias oportunidades. Nesse mesmo capítulo 18, se você for até o verso 18, nós vamos encontrar de novo Áquila e Priscila, ou será o contrário? Veja lá, capítulo 18 de Atos, no verso 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, esse ministério de Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, em Corinto, é tão importante que Paulo, quando parte em direção à Síria, leva o casal consigo. Mas como é que se refere aqui o narrador? Priscila e Áquila. Muito provavelmente porque Priscila tinha uma atividade muito preponderante na vida desse casal. Não é porque Áquila fosse o cabeça do casal que Priscila precisava ser anulada. Isso é uma lição para nós mulheres. Nós não devemos ser anuladas, porque nós, como os homens, somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Então, Deus tem um plano, e é um plano individual para a vida de cada um de nós. Não é porque você é mulher que você deve dizer: eu vou fazer aquilo que meu marido quer que eu faça. Não é porque você é homem que você vai anular as possibilidades de uma vida espiritual
da sua mulher, porque a vida espiritual é individual, de homem e de mulher. Aqui, depois de nós termos visto alguns exemplos de mulheres que nem tinham marido e que se relacionaram com Jesus, que receberam a mensagem do Evangelho, aqui nós encontramos uma mulher casada. Mas essa sua relação com o marido, de modo algum impediu a sua relação com o Senhor nosso Deus. E assim é que aqui nós já vemos Priscila sendo o primeiro nome do casal. Significa que ela era bastante importante. Talvez ela fosse mais comunicativa do que o marido, talvez ela tivesse mais facilidade de expressão do que o marido, mas o fato é que quando se fala no casal, não se fala só em Áquila, mas se fala muito, e às vezes, em primeiro lugar, em Priscila. Mas vamos seguindo um pouquinho mais nesse mesmo capítulo 18, e se nós chegarmos aos versos 24 a 26, nós veremos que nesse meio tempo, estou lendo a nossa Bíblia, capítulo de Atos 18, verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aquele batismo de João Batista, o batismo de água. Ele ainda não sabia, não tinha ouvido falar e não conhecia o batismo do Espírito, aquele do Pentecostes, aquele que depois que Jesus foi morto e ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos receberam através do Espírito Santo. Então, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Veja como Priscila tem participação ativa nesse ministério. Tomaram-no quer dizer que o hospedaram, trouxeram para sua casa, o acolheram. E a intimidade do lar, ela normalmente era preservada para a mulher e para os filhos de um casal. Mas ali aquele casal era tão ativo na obra do Senhor que Priscila e Áquila, juntos, concordes, um ajudando ao outro, eles trazem Apolo e o instruem melhor. Apolo era fervoroso, Apolo falava ousadamente, mas ele não conhecia tudo. E Priscila e Áquila o ajudam, então, nessa compreensão melhor do caminho de Deus, do Evangelho de Jesus, das possibilidades do Espírito Santo em nós, de como nós crescemos na medida que nós reconhecemos que Deus está em nós através do Espírito Santo. Então, esse trabalho de Priscila, ele é essencial para que se divulgue o Evangelho da forma como ele deveria ser visto. Priscila e Áquila estão ali para orientar aqueles cristãos, às vezes sem muito conhecimento, mas eles queriam que o Evangelho do caminho de Deus, que era como os cristãos eram chamados, eles eram do caminho de Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Priscila e Áquila, veja bem, eles saíram de Roma,
eles foram para Corinto, dali para Éfeso, depois eles voltam a Roma. É possível saber que eles voltam a Roma se nós lermos o livro de Romanos. Logo depois de Atos, nós temos o livro, a carta que Paulo escreve aos Romanos. E lá no final do livro de Romanos, no capítulo 16, Paulo faz recomendações e saudações. Então, veja bem, ele inicia com uma recomendação da irmã Febe. Veja que é interessante essa estrutura, porque Paulo está falando de mulheres, está falando aos cristãos e recomendando mulheres. O que significa isso? Que as mulheres tinham uma parte importante no discipulado e uma parte importante na divulgação do Evangelho. Elas não estavam simplesmente restritas ao seu papel social na sociedade estruturada ali em Roma, mas elas eram, para a igreja, instrumentos importantes, pessoas importantes na divulgação desse evangelho. Mas se você chegar no na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 16, no verso 3, você lerá assim, vamos ler juntos? Saudai Priscila e Áquila, de novo, o nome de Priscila antes do de Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, característica deste casal, mas com uma preponderância muito grande na figura dessa mulher, Priscila, que trabalhava junto com o seu marido para o crescimento do evangelho. Eles aceitaram a palavra, eles praticaram a hospitalidade, eles praticaram o ensino quando eles ajudam Apolo a compreender melhor esse batismo do Espírito Santo, eles aceitam a vontade de Deus de terem que se mudar do seu local para outros e entendem isso como um propósito e assumem esse propósito e se tornam missionários e depois eles retornam a Roma, mas eles têm a intrepidez de até arriscar a vida para ajudar Paulo e eles são saudados por Paulo porque pelo serviço que eles tinham feito. E mais, é bastante interessante se nós continuarmos a ler o verso 5, capítulo 16 do livro de Romanos, depois da saudação individual ao casal, a um e outro, a Priscila e a Áquila, Paulo diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa deles. Eles abriram a sua casa, a sua intimidade, a sua vida para o evangelho, para a divulgação do evangelho. Priscila estimulou seu marido, que eu tenho certeza que sozinho ele não teria o ânimo de atuar tão fortemente como o casal atuou. Um ao outro ajudou. Eles estavam juntos nessa. Eles eram um verdadeiro casal. Eles se complementavam, eles se ajudavam e eles juntos conseguiram divulgar e muito essa palavra de Deus, viajando, divulgando, falando
tendo intrepidez, sendo solidários, se arriscando para salvar Paulo e mais, não tendo medo e nem se conformando com uma estrutura social que obrigaria normalmente Priscila a se manter mais reservada. Priscila não tinha o menor temor de se apresentar ao serviço ao lado do seu marido. Nós temos estudado as mulheres porque nós entendemos como cristãos que Deus tem um plano individual para a vida de cada um de nós. E por isso é que nós usamos a Bíblia como inspiração e como lição para a nossa vida. As estruturas sociais que nos limitam num determinado momento histórico e limitavam Priscila e Áquila naquela época do início do Evangelho, quando ainda havia um início de divulgação das boas novas que Jesus viera anunciar, essas mulheres, várias delas, algumas que nós já vimos, outras que ainda veremos um pouquinho mais adiante, essas mulheres se tornaram discípulas porque elas não entenderam que as limitações humanas podiam limitá-las espiritualmente. Essa é a palavra, a lição para a nossa vida hoje. Mas não é só para mulheres. As mulheres são só um exemplo do que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida como cristãos. Nós não devemos ter limites para o bem. Os limites devem ser usados para o mal. E o mal deve ser, inclusive, expurgado, retirado da nossa vida, do nosso ambiente, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho. Mas para o bem não existe limite, não existem estruturas que nos tragam algum tipo de restrição. Essas mulheres que nós temos visto até aqui, elas têm sido exemplos de mulheres que receberam a Cristo e trabalharam no ministério de Jesus de uma forma absolutamente de liberdade total, de entrega total. Mulheres que não entenderam as limitações do mundo para a sua vida espiritual. Que isso sirva de lição para mim e para você também. Que nós possamos viver um evangelho pleno, um evangelho de amor, um evangelho de compartilhamento, sempre, sempre, independente da nossa posição social, do nosso status, do nosso trabalho, do nosso gênero, da nossa condição financeira, porque Cristo quer que eu e você reconheçamos o plano dele para a nossa vida e que a gente atue de acordo com esse plano sempre. Esse é o propósito de nós estudarmos a Bíblia, de nós tirarmos lições para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Agora, chegou a hora de nós encerrarmos a nossa lição, mas lembrando que no próximo domingo tem mais. Então, esteja conosco, ore, peça a Deus orientação para a sua vida, peça a Deus que oriente a nossa igreja para o crescimento, que Ele nos use nesse crescimento. Essa é a nossa oração. Um bom domingo, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Até breve.